Glória a Deus, que bom chegar até você nessa noite, Igreja do Senhor Jesus, família abençoada. Esse é o momento que a gente tem de compartilhar a palavra de Deus com você. Lembrando a você do nosso canal no YouTube, das mensagens que têm sido projetadas ali, com certeza é um momento de Deus para o teu coração. Essa noite nós vamos falar sobre fragilidade no convívio familiar, mas nós vamos orar pela sua família, esperando que em Deus esteja tudo bem com seus familiares, com você. E o meu desejo como pastor é que o Senhor conceda a você a paz, a serenidade, os frutos do Espírito, que está ali em Gálatas, capítulo 5. E aproveitando esse momento, nós queremos interceder pela vida da igreja, da segunda igreja batista no Retiro. Por isso eu quero convidar você, meu amigo, a fechar seus olhos aí no convívio, na sua casa, no seu lar, e orar comigo nessa noite. E pedir para que Deus fale ao teu coração e que essa mensagem possa mudar o seu pensamento sobre família. Amém? Vamos orar. Pai, essa é a noite que o Senhor tem dado a nós o privilégio de buscar a Ti. Entendendo, a Deus, que essa palavra que vem do Senhor, encontre lugar nessas vidas. Toma cada família agora, cada um, e que Teu Espírito o abençoe. E que o convívio familiar que nós queremos aprender seja relevante e praticado nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Quero pensar nessa noite com você sobre fragilidade no convívio familiar. Antes, porém, eu quero lembrar você de algo muito importante. Há toda uma indústria que cria uma polêmica, e é bem verdade, uma polêmica que não é mentira, sobre essa doença e como essa doença tem matado pessoas, como essa doença tem vitimado famílias. Mas pensando nesse momento sobre isso, eu queria trazer algo para você que talvez você não saiba. Existe algo que mata muito mais do que essa doença. Na verdade, se juntar todas essas doenças que você tem ciência, a AIDS, a malária, a tuberculose, Covid-19, existe algo que mata muito mais do que essas doenças, todas juntas. Algo que se chama fome. Eu não sei se você sabe, a cada 5 segundos morre uma criança de fome no mundo. Há um dado muito interessante que 821 milhões de pessoas passam fome no mundo. É bem verdade que criou-se uma polêmica muito grande em torno das manchetes dos jornais com relação ao Covid-19. Mas por que isso está acontecendo? Isso está acontecendo porque não foi só os miseráveis que foram atingidos com essa doença. Os países de primeiro mundo, de segundo mundo, todos eles estão passando por esses momentos. Então, é um momento de nós considerarmos também a fome. E, na verdade, irmãos, a fome já tem uma vacina. Essa vacina se chama comida. Eu não sei se você tem tido a oportunidade de assistir os telejornais, há uma mídia muito forte quando se trata do trabalho de empresas que estão ajudando, de certa forma, com medicamentos, com alimentos, com uma injeção financeira para combater o Covid-19. Tudo isso é bonito, tudo isso é interessante. Outras pessoas físicas, pessoas que têm feito a comida, têm sido entregues, máscaras descartáveis, muitas pessoas têm feito isso é muito bonito. Mas com relação à fome, o que tem se feito? E eu fico pensando nisso nessa noite, eu queria lembrar você sobre esse aspecto também muito importante, que a fome está aí. A fome veio antes do Covid-19. Como eu disse, a cada 5 segundos, uma criança morre de fome. Esse é um dado que eu queria trazer para você nessa noite, para você refletir, para mim refletir.
para cada um de nós refletirmos, para a igreja de Jesus Cristo refletir. Porque a igreja é uma comunidade, e a palavra igreja, você sabe muito bem, a palavra igreja significa eclesias, chamado de dentro para fora. E qual é o papel da igreja fora? Tudo bem, nós estamos trabalhando para combater o Covid-19, isso é importante, mas e a fome? O que tem se feito para combater a fome? Eu queria que você pensasse nessa noite sobre isso, sobre esse aspecto. Mas eu queria também chamar a sua atenção para um outro fato. Mas antes de falar sobre esse outro fato, eu queria ler um texto da Palavra de Deus. E nós vamos refletir sobre esse fato que está acontecendo na pandemia. Efésios capítulo 5, 33, ele diz assim: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Efésios capítulo 5, versículo 33. Paulo traz um texto para falar de convivência. Que o marido deve amar a esposa deve tratar o marido com respeito. Interessante, amor e respeito. E a pandemia tem revelado algo muito interessante, que vai faltar isso nos lares. Há uma pesquisa, e um site trouxe isso, e registrou que o Google registrou um aumento de uma procura sobre divórcio online. E eu quero trazer um dado que talvez você não conheça, que você vai saber agora. Há uma projeção de procura no Google sobre esse tema divórcio online de 9.900%. 9.900% foi registrado no Google. Pessoas procurando divórcio online. E eu fui pesquisar. Por que isso está acontecendo? E segundo alguns advogados que trabalham nessa área do divórcio, eles estão registrando e eles estão dizendo que isso é da fragilidade do convívio de casais. Casais estão se separando na pandemia. Mas por que eles estão se separando na pandemia? Na verdade, a pandemia serviu para agravar a situação que já era difícil. Ou seja, a convivência já era difícil. E quando a pandemia chegou e ambos agora estão dentro de casa, passando mais tempo juntos, convivendo juntos, isso agravou uma decisão que já era por si mesmo já tomada. Isso facilitou uma tomada de decisão. Porque ninguém toma uma decisão de se separar em 3 meses. É o tempo da pandemia. Ninguém toma uma decisão de se separar em 3 meses. Ninguém faz isso. Isso é uma convivência já há bastante tempo. Uma convivência desgastada. E eu quero trazer nessa noite para você um fato que isso me chamou muita atenção. Que na quarentena, pessoas estão buscando um meio de se separar, buscando oportunidade da separação, buscando uma oportunidade de procurar um advogado e pedir para que o casamento dele seja desfeito. Eu não sei se isso tem acontecido com você, eu não sei se você tem tido a oportunidade de ouvir isso. Eu particularmente, eu tive duas notícias, já disse isso para a minha igreja. Pessoas me procuraram dizendo que vão se separar. Pessoas que conviveram juntos já têm um bom tempo, pessoas que algumas têm o conhecimento do Evangelho. Um dia juraram no altar, um dia estiveram no altar, casaram, tiveram a bênção, não só a bênção dos padrinhos, do pastor, mas teve a bênção do Senhor. Era como se o casamento, naquela oportunidade, fosse a oportunidade que eles queriam a vida inteira. Sonharam a vida inteira. E depois de 6 anos, depois de 10 anos, agora tudo virou avesso. Agora o casamento que era um sonho, agora é um desespero.
Casamento que era um mar de rosas, agora virou deserto. Por quê? Porque, segundo eles, a pandemia tem feito isso na vida deles. Isso me chamou muita atenção. Mas o que de fato isso revela para nós? O que de fato se revela para você? Eu não sei se você está vivendo isso agora. Eu não sei se você conhece alguém da sua família que esteja vivendo isso. O que me revela é que casamentos têm sido fragilizados. Ou seja, há uma estrutura que eles criaram, ele trabalha, ela trabalha. No final do dia, ambos vão estudar. Alguns trabalham até mais tarde, chegam cansados. E agora eles têm dentro de casa a oportunidade de descansar. Mas é interessante que quando os dois chegam em casa, desgastados, cansados, o que sobra é o resto. É o resto do dia que ele quer jogar para dentro de casa. É o resto daquilo que ele vivenciou o dia inteiro. Da fadiga o dia inteiro. E agora ele chega dentro de casa. Ele quer ter uma comida, ele quer ter uma esposa atenciosa, ele quer ter os filhos atenciosos. Do contrário, a esposa, que trabalhou o dia inteiro também, e agora chega em casa, ela quer ter a atenção do marido, ela quer a atenção dos filhos, ela quer ter muitas vezes até a comida pronta, mas isso não acontece, porque o que sobra é o resto do dia. E aí um dependendo do outro, um dependendo do filho, o filho dependendo do pai, a atenção, a conversa, o diálogo. Mas o que tem agora é o esgotamento do dia. E muitas vezes vão dormir chateados, aborrecidos, tristes, também por causa do trabalho, às vezes por causa do desentendimento que aconteceu na noite anterior. E ambos vão dormir e acordam no outro dia, alimentados pelo que aconteceu na noite anterior. E assim novamente reproduz aquilo. Mas é interessante que a Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa e a esposa deve respeitar o marido. Como isso vai acontecer? Numa situação que ambos não têm mais diálogo, não têm convivência. Ele está dizendo que a relação do casal deve superar o conflito com amor e respeito. Mas não é isso que acontece. Não é isso que acontece. E eu quero trazer para você nessa noite e revelar a você algumas condições que nós temos visto nesse período de pandemia. A primeira delas é revelar a você que há muito egoísmo. Egoísmo disfarçado de amor próprio. Pois quem tem amor próprio dispensa ressentimento. Quem tem amor próprio vai valorizar o outro. Quem tem amor próprio vai olhar para a vida do dia a dia e vai respeitar muitas vezes a condição do outro. E não é isso que nós temos visto, não é isso que tem acontecido nos nossos dias. O ressentimento é uma mágoa que se guarda de tempos em tempos. Às vezes o casal guarda aquilo, às vezes o filho guarda, às vezes a esposa guarda aquilo, porque ela acredita que no momento certo ela vai trazer à tona. E de tempos em tempos, ela vai trazer aquela mágoa que ela guardou. Está guardada. Às vezes é o marido que está guardado. E no momento certo, no momento que ele entende que é o momento de trazer à tona e jogar na cara dela ou na cara dele, o ressentimento que está guardado há anos e anos. E é interessante que muitos vão dizer, olha, eu disse isso, eu falei isso, porque era a arma que eu tinha, era a minha defesa. Mas na verdade não havia defesa. Na verdade, havia ataques. Uma das características do amor próprio é não cobrar o que o outro faz. Não é a troca de favores, olha, eu te perdoei, agora é a hora de você me perdoar. Eu te ajudei naquilo, eu fiz aquilo para você e agora eu espero que você retribua isso. Quem tem amor próprio não trabalha dessa maneira, não pensa dessa maneira. Ele faz as coisas não no objetivo de retribuição. Ele faz aquilo por amor. Não é condições, olha, eu faço isso se você fizer isso.
Não existe isso no relacionamento. E muito divórcio tem se construído através do egoísmo. O amor próprio também cuida dos seus sentimentos. Eu vou cuidar das minhas raivas, das minhas iras, das minhas fraquezas, dos meus medos. Eu não posso projetar isso no outro. Esse é um sentimento que eu tenho que trabalhar na minha vida. O meu companheiro, a minha companheira, a minha esposa, o meu esposo, ele não precisa ser a esponja para absorver esses meus sentimentos, essa minha ira, esse meu mau humor. Quantos casais acordam de mau humor? Quantos maridos acordam de mau humor? Quantas esposas acordam de mau humor? É interessante que existem casais, existem maridos, existem esposas que colocam condições. E é interessante que anos e anos a esposa já toma o efeito daquilo que o marido quer. É a comida fresca na mesa, é o café quente. Se a esposa não colocar a mesa, se a mulher não fazer a comida naquela hora, se o esposo não fizer aquilo naquele momento, olha, há um problema sério. Às vezes tem marido que deixa de fazer coisas porque a esposa não fez aquilo que ele queria. Às vezes o esposo deixa de fazer algo porque a esposa não fez o que ele queria. São os relacionamentos, são essa convivência que tem desgastado. E é interessante que não é só na pandemia, é muito mais do que isso. Quando chego em casa, as minhas frustrações, não posso jogar. Quem tem amor próprio aprende a lidar com todas as situações. É o amor próprio que revela o respeito pelo outro. E entender o que o outro está passando. Mas, irmão, segundo lugar, primeiro é o egoísmo, disfarçado de domínio de amor próprio. Mas, segundo lugar, uma geração vitimista. O tempo todo passa a ser vítima. Isso não é de agora, não. Se você for lá para Gênesis, você vai ver isso lá no capítulo 3. Quando Adão, e você conhece a história, Deus pergunta para Adão, o que você fez, Adão? Quando eles pecam, Eva é enganada pela serpente, a serpente engana, há uma tramóia ali, há uma simulação e ela cai. E ela oferece o fruto também para Adão. Adão também come, mas Deus vai perguntar para Adão, Adão, o que você fez? Adão, com vergonha, com medo, fugindo de Deus. E é interessante, ele culpa a mulher. É interessante, a pessoa que é vitimista, ela culpa o outro. Ela não assume a sua responsabilidade, sempre culpando os outros pelo erro. Foi a mulher que tu me deste. Ele culpa a mulher, mas ele também culpa a Deus. Foi a mulher que tu me deste. Ele foge, ele se vitimiza. Ele justifica o seu erro projetando na mulher, projetando em Deus. É assim que nós estamos vivendo esses dias. É quando a família está destruída e a mulher culpa o marido. Foi o marido. Foi porque ele não teve a posição de homem dentro de casa que está acontecendo isso, pastor. É a posição do filho. Olha, pastor, é meu pai, é minha mãe. Ou às vezes é o marido. Pastor, olha, a minha casa está do jeito que está. Olha, a minha família não está servindo ao Senhor por causa por causa da minha esposa, por causa do meu marido. São os vitimistas. Olha, pastor, o meu casamento está do jeito que está. Culpa disso é ela. É ela que não tem me ajudado. É ela que gasta muito. É ela que não me compreende. Pastor, o culpado de nós não termos uma família que está no altar do Senhor, que não tem a bênção do Senhor, o culpado é o marido. É ele, pastor. É ele que não é carinhoso. É ele que não é compreensivo. É ele que não sai com a família. É ele que não senta com o filho e conversa. É ele que não senta com a filha e conversa. É ele que não nos leva para a casa do Senhor. É ele que não nos leva
há uma comunhão com o Senhor. É ele que não lê a Bíblia com a gente, é ele que não ora, é ela que não canta, pastor, é ela que não ora, é ela que não lê, é ela que não me acompanha na igreja, pastor. As desculpas são os vitimistas, que não assumem o seu papel, que não tem coragem de falar assim, eu sou culpado. Mas terceiro e último lugar. Terceiro e último lugar é quando o casal tira o Senhor do lar. Havia uma aliança entre Deus e o homem. E o homem quebra essa aliança. E Deus em Jesus, ele restaura essa aliança. Quando o lar, quando o homem ou a mulher, quando o casal, quando a família tira o Senhor do lar, assim como Adão fez, assim como Eva fez, assim como aquele casal fez, tirando Deus do jardim. E na verdade o pecado se instala ali. E quando o pecado entra, não há como Deus permanecer. O homem quebra aquele pacto. Por quê? Porque ele quebrou uma aliança feita de Deus para o homem. Talvez nessa noite você tenha tirado o Senhor do seu lado. Como assim, pastor? Como eu tenho tirado? Eu vou até na igreja. Eu congrego na igreja. Eu sou dizimista, pastor. Eu sou um dos líderes da igreja. Talvez sim. Mas quando você tira o Senhor do lar, não é isso. Quando você tira o Senhor do lar, é quando você não traz o Senhor para dentro da sua casa. É quando você não cria um ambiente na sua casa de harmonia. É quando você não cria um ambiente de paz dentro da sua casa. É quando você não traz a presença de Deus para dentro da sua casa. Lá no templo, lá no lugar de adoração, todo mundo olha para você, olha para a sua família, acha lindo aquilo, acha um momento de celebração de Deus na tua vida. Mas quando está você dentro da sua casa, há uma celebração de Deus ali? Há a presença de Deus ali? Se os vizinhos forem na sua casa, vão perceber a presença de Deus na vida da sua esposa, a alegria que ela tem de te servir, ou a alegria que você tem de servir a sua esposa. Será que Deus tem visto isso? Será que Deus tem visto isso, jovem? Na sua casa? Será que quando as pessoas vão na tua casa, observam esse cenário de paz e harmonia, onde a presença de Deus é percebível? Eu quero trazer para você nessa noite que o ambiente de paz, de convívio na família, começa quando eu e você buscamos ao Senhor de todo o coração. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Deus abençoe sua vida. E o meu desejo é que o Senhor, a partir dessa noite, tenha espaço no convívio da sua família. Deus abençoe. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua família agora. Pai, essa é a noite que o Senhor tem falado muito aos nossos corações. Ó Deus, como é desafiadora essa palavra. Como é importante a gente trazer o Senhor para dentro dos nossos lares. Onde as pessoas de fora, ao olharem, vão perceber a tua presença em nosso meio. A tua presença na minha relação com a minha esposa, com a minha filha. Ó Deus, a minha relação com o Senhor. E nessa noite nós entendemos isso. E te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus.